semana. E aí, é, a gravação começou agora, então boa tarde para todo mundo. A gente vai iniciar agora o conteúdo dessa semana de geografia, que é a divisão regional brasileira. Se a gente for pegar um pouquinho da ideia das aulas passadas, a gente está falando de Brasil, né? E aí, na primeira aula, na primeira semana de Professor, só uma aula, pergunta. Se eu não copiar, vai cair nas lições? tudo que eu for falar na aula pode cair nas lições, nas atividades, tá? Tudo. Depois eu vou copiar, então. Ok. E aí, gente, só retomando, né? Na primeira semana de aula, a gente falou das características gerais do Brasil, né? Da extensão do Brasil, enfim, das características mais gerais, né? Mais pontuais do Brasil, dos limites, das fronteiras, dos estados e tudo mais. E aí, na aula da semana passada, a gente falou mais da história do Brasil. E aí a gente viu que, se a gente for pegar a história do Brasil, a gente pode ver como que o Brasil conseguiu crescer, né? Como que ele conseguiu se tornar o país que ele é hoje, ter o tamanho que ele é hoje, a partir da história dele. Foi por isso que a gente estudou os 5 ciclos de desenvolvimento do Brasil: século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX e século XX. E dentro de cada século, a gente tinha uma atividade econômica mais importante, digamos assim, né? Hoje, na atividade de hoje, né, no conteúdo dessa semana, né, a gente vai falar de como que o Brasil se divide. Por isso que a gente fala de regionalização. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra regionalização, vocês vão lembrar na mesma hora da palavra divisão, tá? Então, o Brasil, ele é dividido em regiões, né? Regiões que todos nós sabemos já quais são elas. Aqui, ó. Região Norte, região Centro-Oeste, região Nordeste, região Sudeste e região Sul do Brasil. Então, o Brasil ele é dividido em 5 regiões, tá? E é isso que a gente vai estudar hoje. Só que essa é apenas uma forma da gente dividir, ou seja, da gente regionalizar o Brasil. Existem várias outras formas da gente dividir o Brasil e, consequentemente, do Brasil estar dividido, regionalizado de uma forma diferente, tá? E a gente vai ver isso na aula de hoje, tá? Então, a forma mais comum que a gente vai ver é a divisão do IBGE. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE divide o Brasil em 5 regiões. Quais são elas? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Só que essa não é a única forma de regionalizar o Brasil. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Ah, então, a gente vai ver aqui, ó, divisão e dinâmica regional brasileira. A gente vai ver a primeira parte, que é a divisão regional do Brasil, e a segunda parte, que é a dinâmica regional brasileira. A gente vai entender isso daqui para frente, tá? Então, olha só. Opa, deixa eu voltar, desculpa. Regionalização. Então, a gente precisa entender primeiro o que que é, professor, regionalização. O que que é regionalizar? Ó, a divisão, olha que palavra importante aqui, ó. A divisão de um espaço ou território em unidades ou áreas que representam um certo número de características que individualizam. Então, se a gente pegar, por exemplo, as regiões brasileiras, a gente tem o Brasil, que é um país muito grande. Por ele ser muito grande, o IBGE achou melhor dividir o Brasil em regiões. E essas regiões têm cada uma delas o quê? Características parecidas. Vou dar um exemplo. Todos os estados do Nordeste, por exemplo,
têm características muito parecidas, como cultura, como clima, como relevo, como a vegetação, como, enfim, características parecidas. A mesma coisa com a região sul. Os estados da região sul do Brasil também têm características parecidas, a cultura, o relevo, a vegetação, o clima. Então, quando eu regionalizo alguma coisa, eu vou dividir algum território, no caso o Brasil, vai ser dividido a partir de características parecidas. Então, todos os estados que têm características parecidas vão estar dentro de uma região. Por isso que o Brasil tem essas regiões brasileiras. Tranquilo? Beleza? Outra definição de regionalização aqui, ó. O surgimento das divisões regionais oficiais está ligado a ideias de planejamento que consolidaram no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver mapas disso e aí vocês vão entender o que eu falei dentro desse parágrafo aqui, tá? A gente vai ver mapa já já, vocês vão entender rapidinho. As divisões regionais surgiram como forma de facilitar o planejamento regional e a integração nacional. Ferramenta de planejamento essencial usada pelo governo. Então, gente, por que o Brasil ele tem regiões brasileiras? Primeira resposta, porque ele é muito grande e para administrar, para governar o Brasil, ele sendo muito grande, fica difícil. Se a gente divide ele em regiões, isso fica mais fácil, por quê? Porque cada região precisa de uma coisa mais importante do que outra. Por exemplo, o Nordeste, ele pode precisar de uma coisa que, de repente, o Sul precisa de uma coisa diferente. Que para o Centro-Oeste é outra coisa diferente. E para a região Norte é outra coisa diferente. Então, por isso que cada região brasileira tem essa divisão. Ok? Deu para entender até agora? Sim ou não, gente? Deu para entender Sim, até aqui? sim. Beleza, então por que o Brasil ele é regionalizado? Por que ele é dividido? Primeiro, porque ele é muito grande. Segundo, para facilitar, aqui ó, onde é que eu coloquei? Para facilitar o planejamento regional, ou seja, para facilitar algumas coisas que o governo pode utilizar para governar melhor o Brasil, ok? Então a gente vai ver, ó. Em 1913, a gente vai ter uma divisão, ela ainda não era oficial, ela era utilizada naquela época apenas para o estudo, para o ensino de geografia, e os critérios dessa regionalização era clima, vegetação e relevo. Ou seja, eles usavam apenas aspectos da geografia física, ou seja, apenas aspectos físicos do Brasil. Então, os aspectos físicos, clima, relevo e vegetação, eram utilizados para dividir as regiões brasileiras. E aí, olha como é que eram as divisões do Brasil naquela época. Era chamada de setentrional, norte, oriental, norte oriental e meridional. É totalmente diferente do que a gente tem hoje. Pode perguntar. Pode voltar no outro slide para mim bater print, por favor? Pronto? Tá, Pronto? professor. Pronto? Ótimo. Então vamos lá. A gente vai ver como é que era esse mapa de 1913. Olha só. Em 1913, a gente ainda não tinha divisão, por exemplo, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o Goiás ainda não tinha divisão do Goiás e Tocantins, né? Aqui os estados de Rondônia e Roraima também não tinham, o Amapá também, aqui o Acre, né? Que foi o último território que o Brasil anexou ao nosso país.
E olha só, gente. Olha como eram os estados. Opa. Olha como é que era a divisão dos estados nas regiões. Região setentrional, região norte-oriental, região oriental, região central e região meridional. Bem diferente do que a gente tem hoje, ó. Não tinha Nordeste, não tinha Centro-Oeste, não tinha Sul e Sudeste. Tá vendo? Ele era bem diferente. E ele levava apenas aspectos o quê? Físicos. Apenas os aspectos físicos. Que aspectos físicos era esse? O clima da região, a vegetação da região e o relevo da região. E aí eles juntaram e fizeram isso aqui. Esse primeiro mapa. Ele ainda não era oficial, tá? E aí, em 1930, veio, né, é, é, a centralização do poder político na esfera federal, em 1930. Então, o presidente da época, né, Getúlio Vargas, ele quis unir e organizar o país de uma forma melhor, em 1930. E aí, a política, né, ele instalou uma política de industrialização muito forte e de integração nacional, né? Esse era o presidente da época, Getúlio Vargas. Era uma necessidade de conhecer os dados estatísticos do nosso país, né? E aí foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Aqui, ó, IBGE. O IBGE, ele é, né, criado em 1938 e ele é o órgão responsável pela produção da divisão oficial do Brasil, tá? 1940, então, vai surgir uma outra divisão, né, uma tentativa de divisão oficial do Brasil, dividindo o Brasil em Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro. Levava em consideração, ó, aspectos naturais, tá? Então aqui, ó, a divisão regional fundamentadas nos elementos naturais, principalmente clima, relevo e vegetação. Então, de novo, levando apenas os aspectos naturais, ou seja, aspectos físicos, clima, relevo e vegetação. Ó, os Estados-membros deveriam ser encaixados nas grandes regiões. Resultado, pouca unidade natural das regiões. Então vamos ver como é que era o mapa de 1940. Olha só, tinha Maranhão e Piauí, fazia parte do norte. Olha só, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas faziam parte do Nordeste. Os estados do Oeste, aqui, ó, Bahia e Aracaju e Espírito Santo, estados do Oeste. Estados do Sul, aqui a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E os estados do Centro, tinha Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Então ele é bem diferente do que a gente tem hoje, né? Por quê? Porque ele levava em conta apenas os aspectos naturais. 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 Deixa eu escrever aqui. Naturais. Que aspectos era esse? O clima, o relevo e a vegetação do lugar. Então, os estados que tinham clima parecido ficava dentro da mesma região. Os que tinham a vegetação parecida ou a mesma ficava dentro da mesma região. Deu para entender? Era mais ou menos assim. Em 1945 veio uma outra proposta de regionalização, baseada também no critério de região natural. O Brasil passou a ter 7 regiões, né? Criação de vários territórios, como o território de Fernando de Noronha, em 1942, né? Fernando de Noronha começou a fazer parte do nosso território brasileiro, o Amapá, né? Rio Branco, no Acre, Guaporé e Ponta Porã, né? Que depois mudaram de nome. Olha só como é que era a divisão do Brasil.
né? Aqui tem Fernando de Noronha, os estados aqui, ó, de Iguaçu, território de Guaporé aqui, né? Território do Acre, Rio Branco. Então eram ainda territórios, não eram estados ainda, né? Mas aí a gente tem essa divisão, ó, região norte, região nordeste ocidental, nordeste oriental, leste setentrional, leste meridional, região sul e a região centro-oeste. Algumas coisas são bem parecidas, mas se a gente for pegar esse mapa com o mapa que a gente tem hoje, ele é bem diferente, né? Tanto com os estados quanto as regiões. É bem diferente. O que que a gente está vendo? A evolução de como o Brasil foi regionalizado, ou seja, de como o Brasil foi dividido, ok? E aí a gente chega no ano de 1970. Em 1970, olha só, a gente vai ter uma mudança aqui, a primeira mudança. Até 1940, que é esse mapa que a gente viu, 40, 45, levava em conta apenas aspectos naturais. Vai dar para escrever, né? E aí, em 1970, vai surgir um outro fator aqui bem importante. Ó, baseada no conceito de regiões homogêneas, combinação de aspectos naturais, ou seja, o clima, o relevo e a vegetação, e os aspectos econômicos de cada região. Tá vendo a diferença aqui? Essa é a principal diferença desse mapa de 1970 para os outros. Porque os outros levavam em consideração apenas o quê? Aspectos naturais. Nesse já é diferente, porque vai levar em consideração aspectos o quê? Naturais e econômicos. E aí vai mudar o mapa por conta disso, né? Com predomínio do segundo elemento sobre o primeiro, ou seja, o segundo elemento, a economia, ele vai ser mais importante do que o aspecto natural para poder dividir a região. E a gente vai ver o mapa já já disso, tá? As regiões eram formadas por micro-regiões, né? Conjunto de municípios com características naturais e econômicas semelhantes. As micro-regiões são a base territorial de produção de dados estatísticos, formavam macro-regiões que formavam as regiões, né? Era uma divisão bem complexa, que tinha uma divisão pequena, que é a micro, para separar as macros e depois separar as regiões, né? E o estado do Acre é transformado, né, é criado em 1962, né? Então a gente já vai ter aqui o território de Rio Branco passa a ser denominado estado de Roraima, né? Então o estado do Brasil, o território brasileiro estava se construindo ainda naquela época. Olha como é que era o mapa de 1970, que levava em consideração o quê? Aspectos naturais, mais os aspectos econômicos. Isso aqui tem que saber, ok? Por quê? Porque daqui para frente é o que a gente vai utilizar para dividir o Brasil: os aspectos naturais e os aspectos econômicos. Então, aqui, ó, região norte, região nordeste, região sudeste, região sul e a região centro-oeste. Qual é a diferença desse mapa para o mapa que a gente tem? Que naquela época ainda tinha o estado de Goiás grande e não tinha divisão entre Goiás e Tocantins. Hoje, Tocantins pertence à região norte. Então, por isso que esse mapa de 1970, ele é diferente do mapa de hoje em dia, tá? Por quê? Porque o estado de Goiás, naquela época, ele é muito grande e ele não tinha dividido ainda entre Goiás e Tocantins. Para quem não sabe, eu já falei isso nas aulas anteriores, Goiás e Tocantins, né? Tocantins é o estado mais novo do Brasil. Por quê? Porque foi o último estado a ser dividido, né? Que o estado de Goiás dividiu entre Tocantins e Goiás. Antigamente era só
um, que era o estado de Goiás, né? É uma característica interessante, tá bom? 1990 aqui, ó. Aqui chega o que é importante para nossa aula e que a gente tem que saber, tem que anotar e tem que saber, tá? 1990, baseada nas macro-regiões, ou seja, combinação de elementos demográficos. O que é demográfico, professor? População. Então, as características da população, mais os aspectos econômicos, mais os aspectos naturais. Então, quando o professor de vocês perguntar nas atividades, e com certeza vai estar na atividade de vocês, perguntando em quais elementos são baseadas as divisões regionais do Brasil? Quais são os elementos? Apenas aspectos naturais? Não. Apenas aspectos econômicos? Não. Apenas aspectos demográficos ou populacionais? Não. São os três o quê? Juntos. Demográfico, que é a mesma coisa que populacional, econômico, aspectos econômicos dos estados, e os aspectos naturais, como clima, relevo, vegetação. Os três aspectos juntos vão ser os elementos fundamentais para dividir os estados e colocar cada estado na sua região, tá? Então, por exemplo, o estado do Nordeste, ele tem aspectos demográficos, que são os aspectos populacionais, aspectos econômicos e aspectos naturais. Todos os estados do Nordeste têm essas características muito parecidas, ou até mesmo iguais. Por quê? Porque estão perto um do outro, mas também porque os seus elementos, tanto a sua população, quanto a sua economia, quanto seus aspectos físicos são muito parecidos. Por isso que cada estado está dentro dessas regiões, ok? Divisão do território nacional em micro-regiões baseadas nas influências dos centros urbanos. Isso aqui vocês não precisam saber agora, tá? Os territórios de Roraima e Amapá são transformados em estado em 1988, o ano que o professor nasceu, né? Criação do estado de Tocantins, né? Ou seja, o estado do Goiás ele é cortado e é dividido, né, entre estado de Tocantins e estado de Goiás, ok? E extinção do estado de Fernando de Noronha, né? Que passa a ser que passa a pertencer ao estado de Pernambuco, né? Então, Fernando de Noronha ele faz parte, ele é um território do estado de Pernambuco, né? Essa é a divisão regional oficial atual do Brasil. Então, professor, quando é que surgiu a atual divisão regional do Brasil? Em 1990. Em 1990 é que a gente tem a atual divisão do Brasil. Professor, que divisão é essa? É a divisão que a gente conhece. Esse aqui é o mapa atual do Brasil, ó. Lembra que no mapa anterior, Goiás era isso aqui tudo? Lembra? Agora está dividido, ó. Tocantins agora faz parte do estado da região norte e Goiás faz parte da região centro-oeste. Por quê, professor? Porque esse estado de Tocantins, junto com todos esses outros estados, tem características demográficas, ou seja, a sua população, a sua economia e o seu clima, relevo e vegetação, né, os aspectos naturais, são muito parecidos. São mais parecidos com os aspectos da região norte do que os aspectos da região centro-oeste. Por isso que Tocantins fica lá na região norte. Por isso que quando Tocantins e Goiás se separaram, Tocantins não ficou aqui na região centro-oeste. Tocantins foi lá para a região norte. Por quê? Porque o estado de Tocantins tem características parecidas com os estados da região norte. Então tá aqui, ó, região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Essa é a atual divisão
do Brasil em 1990 que leva em consideração o quê, professor? O que que eu tenho que saber, professor, na hora de fazer a atividade? Que essa divisão leva em consideração os aspectos econômicos, né, de economia, os aspectos demográficos, demográfico é a mesma coisa que populacional, é a mesma coisa, tá? E os aspectos naturais, que é a mesma coisa que aspecto físico, é a mesma coisa. Então, professor, o que que eu tenho que saber na hora da atividade? Que essa divisão regional leve em consideração os aspectos econômicos dos estados, os aspectos demográficos dos estados e os aspectos naturais dos estados. É isso que eu tenho que saber. Alguma pergunta? Oi? Alguma pergunta? Não. Não. Não? Não, professor. Deu para entender? Sim. 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 Essa é a primeira coisa mais importante que a gente tem que saber. Só para a gente repetir o porquê, porque o colega falou que não entendeu. Olha só. O colega disse que não entendeu, então vamos lá. Tá vendo que o Brasil ele tá dividido em 5 regiões, sim ou não? O Brasil está dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Professor, por que que o Brasil está dividido? Porque todos esses estados aqui do Nordeste, ó, todos esses estados, eles têm características parecidas. Professor, que características são essas? A economia deles são parecidas, a cultura, né, deles são parecidas e o relevo e a vegetação deles é parecida. O clima também é parecido. É isso. É isso. Professor, por que que os estados da região sul só são 3? Porque Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, na verdade, o estado do Rio Grande do Sul, esses 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esses 3 têm características muito parecidas na sua economia, na sua cultura e no seu relevo, na sua vegetação e no seu clima. Então, quando a gente fala que o sotaque da região sul é de tal jeito, barbaridade, tchê. Então, quando a gente fala isso, é porque a gente sabe que uma pessoa que vem com esse tipo de sotaque é da região sul, porque é a característica da região sul. Agora, quando a gente pega, por exemplo, a Juliette, que fala com o sotaque assim, mais nordestino, a gente sabe o quê? Que esse sotaque é característico de onde? Do Nordeste, da Paraíba. E que essas características sociais, econômicas, naturais, de clima, de relevo, de vegetação, é característica do Nordeste. É isso. Então, o Brasil ele é dividido. Ou seja, ele é regionalizado. Se ele é regionalizado em 5 regiões. Que regiões são essas? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Por que que ele é dividido? Porque cada região tem sua característica parecida, né? Tem sua característica ali, os estados têm essa mesma característica. Que característica, professor? A sua economia é parecida, a sua cultura é parecida, né? Seus aspectos da população são parecidos e os seus aspectos naturais são parecidos. Ok? Deu para entender agora? Sim. Sim? O colega que não tinha entendido, deu para entender agora? Ok? Ok, então, vou passar, hein? Então, essa é a primeira divisão. Gente, quando estiver falando dessa divisão nas atividades, a gente vai lembrar que essa divisão, ela foi feita por quem? Pelo IBGE
Tem que saber disso. Essa divisão de 1990 é a regionalização do IBGE? Tem que saber. Essa divisão regional do Brasil, né? Essa divisão regional do Brasil, essa regionalização é a divisão do IBGE feita em 1990. Tem que saber disso. Por quê, professor? Porque a gente tem uma outra divisão que ela foi feita por esse cara aqui, ó. Por esse cara aqui, em 1967. E o nome dessa divisão é divisão geoeconômica ou complexos regionais. Pode aparecer qualquer um desses dois nomes para vocês na hora das atividades. Divisão geoeconômica, que é a que eu mais gosto de usar, tá? Ou complexos regionais, tá? Pode aparecer qualquer um desses dois nomes. Por que que eu tenho que falar isso? Porque se aparecer só um ou só outro, vocês têm que saber, ok? Ela é uma divisão feita por esse cara aqui, tá? Alguém tá pedindo para entrar, mas eu não posso adicionar porque não é do e-mail, ok? Vamos lá. E por que que esse cara, ele propôs uma outra divisão em 1967? Porque até aquela época, nenhuma divisão, ó, incapacidade de divisão oficial, ou seja, até 1967 não tinha ainda uma divisão oficial, tá? A gente foi ver aí que só em 1970 que teve uma divisão, 75, né, que teve uma proposta de divisão oficial. Até 1967 ainda não tinha, né? E aí, ele queria perceber como é que o Brasil estava se modernizando, se integrando. E aí ele propôs esse tipo de regionalização. Os complexos regionais refletem o resultado da integração econômica promovida pela concentração industrial do Sudeste. Gente, olha o nome dessa divisão, divisão geoeconômica. Geoeconômica lembra o quê? Economia. Então, o que que essa divisão vai levar em consideração? Apenas aspectos econômicos. Porque a gente acabou de ver na divisão do IBGE que ele não leva em consideração apenas aspectos econômicos. Naquele, a gente viu que era econômicos, demográficos e naturais. Naquele, do IBGE. Nesse daqui, do Pedro Pichas Geiser, sei lá como é que é o nome dele. Enfim, Geiser, pode ser também. Essa divisão, né, ela foi proposta por esse cara, e esse cara, ele fez uma proposta apenas econômica, né, levando em consideração aspectos econômicos para que o Brasil fosse dividido. E aí a gente vai ver algumas diferenças entre essa divisão e a divisão do IBGE que a gente tem que saber. Existem outras, professor, outras divisões? Existem outras divisões. Só que o que eu quero que vocês aprendam hoje são essas duas. A divisão geoeconômica, que é essa aqui, e a divisão do IBGE, que foi a que a gente acabou de aprender, tá? Os limites dos complexos não são os limites políticos administrativos do Estado, dos estados. A gente vai ver isso no mapa, tá? Que aí vocês vão entender direitinho. E aí são 3 divisões: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Olha só como é diferente, porque na que a gente viu do IBGE são 5 divisões, né? Que são as que a gente mais conhece. Então, olha só: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Essa é a divisão geoeconômica ou complexos geoeconômicos, tá? E aí, quando eu falei para vocês aqui, ó, que os limites dos complexos não são os limites políticos administrativos dos estados, é isso aqui.
eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque no online talvez fiquem dúvidas, tá? Eu vou mudar a cor só para vocês entenderem. Esse aqui, gente, é o estado do Maranhão, ó. Esse aqui é o estado do Maranhão, tá vendo? Esse aqui. Só que se a gente for ver, o estado do Maranhão, ele está dentro de dois complexos regionais. O complexo do Nordeste e o complexo da Amazônia. Isso quer dizer que os aspectos econômicos desse lado aqui do Maranhão são mais parecidos com as atividades econômicas da Amazônia. E esse lado aqui do estado do Maranhão tem atividades econômicas mais parecidas com as atividades econômicas do Nordeste. Professor, não entendi. Vamos ver outro exemplo de outro estado. Minas Gerais também, né? Aqui, ó. Olha Minas Gerais. Vou circular aqui o que o colega falou, ó. Olha Minas Gerais. É um estado gigantesco aqui, ó. Só que olha só que interessante o estado de Minas Gerais. Uma parte de cima do estado de Minas Gerais, ele tem atividades econômicas mais parecidas com o Nordeste. E a maior parte do território de Minas Gerais tem atividades econômicas mais parecidas com quem? Com as do centro-sul do Brasil. Outros estados, professor, também tem isso? Sim. Tocantins também só passa um risquinho, né? Ó, Tocantins, exatamente. Olha aqui, Tocantins. Embora Tocantins esteja quase todo no lado da Amazônia, tem uma partezinha bem pequenininha aqui, ó, que está perto, né, e dentro das características econômicas do centro-sul do Brasil. Mato Grosso também. Mato Grosso também, o colega falou aqui, ó. Muito bem, aqui, ó. Olha, Mato Grosso é um estado gigantesco. Olha só. Só que um pedaço do Mato Grosso, essa parte ao sul do Mato Grosso aqui, ó, tem características econômicas parecidas com quem? Com os estados do centro-sul do Brasil. Mas a maior parte do estado de Mato Grosso está dentro de onde, gente? Da Amazônia. Por quê? Porque essa divisão leva em conta apenas aspectos o quê? Econômicos. Apenas aspectos econômicos. Por isso que aquele primeiro mapa que a gente viu, olha só, esse mapa, a divisão ele passa exatamente, gente, ó, na divisão do estado. Exatamente. Não existe nenhum estado que esteja cortado nessa divisão do IBGE. Nenhum. A única divisão que está com os estados cortados é a divisão geoeconômica. Geoeconômica, ou complexo, tá aqui o nome, ó. Geoeconômica ou complexos regionais. Por quê? Porque ele leva em consideração os aspectos econômicos do Brasil. Se a gente for ver, gente, o Brasil ele não é igual. Então, se a gente pegar o estado do Maranhão, que foi o primeiro que eu dei exemplo para vocês, o estado do Maranhão, todo o estado do Maranhão não é igual. Um lado do Maranhão tem aspectos muito mais parecidos com as características do Nordeste. E outro lado do Maranhão tem características muito mais parecidas com a Amazônia. Por isso que existe essa divisão. Então, se tiver uma questão na atividade de vocês falando qual é a atividade que não respeita a divisão dos estados, do IBGE ou a geoeconômica? A geoeconômica. Porque a geoeconômica não respeita aqui, ó. Quando eu falo que não respeita o limite dos estados,
É porque os estados estão cortados. Olha aqui, o estado de Minas Gerais, do Maranhão, do Tocantins, do Mato Grosso, tá? Eles estão cortados. Por quê? Por conta disso que eu falei para vocês, tá? Então aqui, ó, a gente pode ver, professor, que características econômicas são essas? Eu já estou acabando, tá, gente? Já estou acabando aqui, ó. Complexo da Amazônia, o domínio amazônico, né? Fronteira de expansão da economia nacional e problemas entre desenvolver e preservar o maior bioma do planeta. Então, ao mesmo tempo que existe a preocupação de desenvolver economicamente a Amazônia, né? A Amazônia que eu falo, a divisão da Amazônia, né? Então, ao mesmo tempo que existe a preocupação de desenvolver economicamente, também tem a preocupação de preservar, né? E aí, por isso que a gente vê muitos casos de desmatamento, né? De muitos problemas na Amazônia, tá? Complexo do Nordeste, a região com os piores índices de desenvolvimento humano do país, né? Muita pobreza. Hoje vive um acelerado crescimento econômico em alguns estados, né? Mas a região mais rica industrialmente, economicamente, é a região do complexo Centro-Sul. Coração econômico do Brasil, representa a integração do Sudeste industrial e financeiro com o Sul agrícola e industrial. Possui também graves problemas sociais, como violência, poluição, né, poluição ambiental, falta de moradia e tudo mais. Com o passar do tempo, do nosso bimestre, né, a gente vai ver mais dessas características, tá? Não vou falar dessas coisas aqui, porque a nossa aula já está muito grande, tá? A gente vai voltar nesse slide aqui na próxima aula. Tranquilo? Perguntas? Tranquilo.